E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Vamos aqui continuar com esse curso. Eu não sei vocês, mas novembro é talvez o mês mais complicado para o debate em direito e tecnologia, por algumas razões bem surreais ou bem específicas também. Há um misto de surrealismo e especificidade na área. E, como diz o ditado, rapadura é doce, mas não é mole não. Então, vamos tentar atrasar, mas entregar, né? Estou aqui então trazendo mais um pedacinho desse curso do Marco Civil da Internet e dessa vez a gente vai comentar sobre o artigo 9. Artigo 9. O tal do artigo da neutralidade da rede, um dos temas mais importantes, minha gente, sobre o Marco Civil da Internet. Neutralidade da rede é um tema que vira e mexe, volta à tona, né? É um tema extremamente técnico e um tema bastante problemático. Eu estou gravando hoje aqui num dia com barulho de passarinho, de coisinha que faz barulho, de carro de som na rua. Então qualquer coisa vocês perdoem aí e escutem comigo o barulho ambiente também. Vamos lá. Então, vamos embora. Artigo 9, neutralidade da rede, dentro do capítulo 2. Então, a ordem é assim. Capítulo 2, da provisão de conexão e de aplicações de internet, seção 1 da neutralidade da rede, artigo 9. Definição legal de neutralidade da rede. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. O que diabos é isso, né? Isso basicamente é o seguinte: a gente pode pensar na internet como uma série de... A gente pode não, porque a internet é, na verdade, né, uma série de cabos, né, de conduítes que levam informações. Dentro da internet, do que a gente entende como um todo de internet, existe uma série de camadas. E as camadas mais básicas, né, da rede, uma em cima da outra no esquema, elas estão responsáveis justamente pela quebra desses pacotes de informação. Hoje a gente consegue quebrar grandíssimos pacotes de informação em pequenos pedacinhos. Esses pacotes se separam, né, pela rede, procurando os caminhos mais rápidos de um terminal a outro, e eles se juntam, né, do terminal de chegada de forma ordenada e, teoricamente, sem quebra e sem perda. A gente sabe efetivamente que esses bytes, bits, eles ficam perdidos no meio da rede, né, se quebra. Às vezes essa quebra ela é tão violenta, por assim dizer, que a gente tem o arquivo danificado, né? A gente baixou um arquivo e ele não veio inteiro. Por quê? Porque não chegou, né? Partiu o arquivo em pedacinhos bem pequenininhos, ele chegou lá do outro lado faltando alguma coisa e aí ele não vai abrir, né? Tem um erro. A neutralidade da rede ela envolve justamente esse processo, né? Ele fala transmitir, comutar e rotear. Então são verbos que indicam as ações de transmissão mesmo, né? Desse estado de um dado inteiro para um dado quebrado e a reconstrução do outro lado, no outro terminal. Vocês sabem já sobre isso, talvez. Se não sabem, eu digo agora, não tem problema. Mas a internet ela é feita para que o meio dela seja o mais eficiente possível. E por isso ele não deve ser pesado, porque ele deve transferir com velocidade. É o carteiro, né? Na metáfora que é usada usualmente. Eu acho que eu falei sobre isso aqui na primeira aula. O carteiro ele tem que entregar bem e entregar rápido, né? Esse é o grande desafio da entrega de mercadorias em geral, mas especialmente da entrega de cartas. E aí o paralelo é direto. A internet tem que ser um bom carteiro. Quando a gente tem falta de estrutura, quando a gente tem vírus, alguém xeretando a rede começa a pesar mais, né? E aí, spin-off total, tá? Comentário, digressão aqui para vocês. Quando a gente fala de criptografia, por exemplo, e a gente fala sobre backdoor, que alguns agentes de Estado defendem, infelizmente, como medida de segurança pública, a gente está falando de uma medida técnica que ela coloca todo mundo em risco, porque não há garantia de que uma porta dos fundos vá ser usada somente por quem é, né, o agente de Estado legitimado para isso. Não há uma garantia que o próprio agente de Estado não vá usar isso contra um cidadão ou cidadã qualquer. E, por fim, esse tipo de expediente corrói essa lógica da rede e torna ela mais pesada. Então, quando a gente pensa em neutralidade da rede, a gente não está pensando exatamente nisso, mas esse é um exemplo, talvez, a ser tratado como derivativo, né, desse debate. Mas a gente está falando especificamente das grandes empresas de conexão. Por isso que ele está dentro do capítulo da provisão de conexão e de aplicações da internet. Nem as empresas que fornecem a conexão para a gente, essas grandes telas, né, nem as empresas que fornecem aplicações podem
discriminar pacotes por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. A ideia aqui é basicamente que os pacotes devem ser tratados de forma iguais entre todos. E aí, o parágrafo 1º diz: a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições previstas lá na Constituição para fiel execução desta lei, ouvindo-se antes o Comitê Gestor da Internet no Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente vai poder ocorrer, por requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço, ou seja, eu preciso, pandemia, todo mundo vendo Netflix em casa, eu preciso baixar a qualidade geral, porque a rede não aguenta, né? São muitos lares, a rede não estava preparada para isso, para um momento pandêmico, e aí, então, esse é um motivo autorizado por lei. Eu posso ir lá e degradar, como a gente chama, a tua velocidade, de modo que os pacotes que são entregues, eles são entregues de forma mais lenta ou são entregues de forma retardada, né? Esses são um exemplo de requisitos técnicos. E outro para priorização de serviços de emergência, né? Quando a gente fala de serviços de emergência, a gente está falando então de situações limítrofes, tá? Mas também a gente está falando de situações que podem não ser uma guerra, por exemplo. A gente está falando de a transmissão, por exemplo, dos dados de cadastramento da Covid, né, no Brasil, numa situação em que a pandemia estava mais apertada. Esse é um pacote de dados, né, um conjunto de dados que teria prioridade na tramitação, em detrimento da gente estar vendo Netflix, ou de você estar vendo esse vídeo no YouTube, né? Então, nesses casos, é possível sim a quebra da neutralidade da rede. No parágrafo 2º, o artigo diz assim: na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego previsto no parágrafo 1º, que é o que a gente viu antes, o responsável mencionado no CAPT, né, quem for fazer essa discriminação ou degradação, deve abster-se de causar dano geral, conforme a cláusula geral de danos do Código Civil, artigo 927. Deve agir com proporcionalidade, transparência e isonomia. E aqui é uma coisa muito importante, eu já falei disso em outro momento. A gente não tem transparência sobre entrega de pacotes no Brasil, infelizmente. A gente não tem um conjunto, um site acessível, né, e claro, nem o trabalho de divulgação dessas empresas para dizer, olha, degradei o tráfego aqui nesse dia porque foi importante por causa disso, disso e disso. Né, a gente precisa pensar seriamente em debater esse tópico. Transparência é um tema que não está só aqui no Marco Civil, mas vai aparecer na LGPD e em legislações que estão aí sendo produzidas pelo Congresso. Transparência é um elemento central na quebra da caixa preta, né, que constitui boa parte do funcionamento da internet e das tecnologias. A gente está falando também aqui, quando a gente fala em caixa preta, de assimetria informacional, de vulnerabilidade informacional do consumidor, por exemplo. E o consumidor ele precisa ter acesso a essas informações de forma acessível, né, de uma linguagem que não seja uma linguagem técnica, a não ser que seja indispensável falar de forma técnica. Então o consumidor precisa ser informado, dever de informação. O inciso 3 fala que é preciso que essa pessoa, né, esse ente que vai gerar degradação ou priorização do tráfego, informe previamente, de modo transparente, claro e suficiente e descritivo aos seus usuários sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as relacionadas à segurança da rede. Né? Então é o que eu acabei de dizer, mas com um elemento a mais. Digamos que esteja disseminando um vírus perigoso, né, na internet, um ransomware. E aí está sequestrando vários computadores. Então, é possível que o responsável pela conexão, pela provisão de conexão, ele altere a dinâmica do tráfego, né, de modo que aquilo ali não se espalhe. Né? Essa é uma justificativa plausível em termos de segurança da rede. E também está gerando a queda, né, derrubando sistemas autônomos e tudo mais. O quarto diz que também deve ser oferecido serviços em condições comerciais não discriminatórias e o responsável deve abster-se de praticar posturas anticoncorrenciais. Esse inciso 4º, ele tem sobrenome. Né? A gente está falando do tal do zero rating, né? Quando a gente está falando da demarcação, da priorização de um tráfego por causa de acordos econômicos. Você com certeza é usuário do zero rating. Quando a gente fala sobre, eu tenho celular lá, meu pacote de dados e é gratuito o uso do WhatsApp. Ele não consome o meu pacote de dados. A gente está falando de zero rating. Zero rating é uma prática que é condenada do ponto de vista da neutralidade da rede. Né? Não é algo positivo, porque a gente tem uma degradação do tráfego e a gente tem um processo de seleção, né, de camadas da rede de usuários. Usuários que podem mais, usuários que podem menos. E a ideia da internet é que esse carteiro possa entregar cartas para todo mundo de forma igual. Ou seja, ele busca o caminho mais rápido.
Mas e aí, André, como é que é isso? Porque tem um pulo do gato que aconteceu nos últimos 2 anos sobre neutralidade da rede e sobre zero rating, que é a questão da pandemia, né? A pandemia mostrou pra gente que o zero rating acaba virando uma ferramenta possível para auxiliar em momentos críticos. Talvez então essa seja a justificativa específica. Do que é que eu estou falando? Né? O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando do acesso que foi concedido a estudantes em vários governos estaduais a pacotes de dados ilimitados ou a seleção, né, a priorização do tráfego de determinadas aplicações, como as aplicações pelas quais os estudantes assistiam suas aulas. Né? Então, quando a gente tem a degradação de outro tráfego e a priorização desse tráfego, dizendo para o estudante, olha, você vai ter aqui um chip de celular e através desse chip você vai poder ver de graça as aulas nesse portal, a gente tem uma medida aí de acesso emergencial à informação, acesso à educação e tudo mais. Então o Zero Rating, que é uma medida que vai contra os princípios, né, de igualdade da internet, ele passa a se tornar uma medida positiva, propositiva. Ambulância passando. Covid ainda não acabou, né? Então, como é que é isso? A gente pensa aqui que o Zero Rating ele deve ser usado na forma como está descrito no Marco Civil. O Marco Civil fala que é possível quando a gente tem priorização de serviços de emergência. E aí a justificativa jurídica é muito simples. É uma situação de emergência, é um serviço de emergência. A educação, no caso da Covid, né, com a gente se afastando dos ambientes de trabalho, das salas de aula, ela deixa de ser uma situação corriqueira e passa a se tornar uma situação emergencial. Especialmente quando a gente tem um decreto federal que declara essa situação de emergência. Então é preciso que a gente amarre a prática empresarial com os ditames legais. André, então quer dizer que meu WhatsApp, meu Instagram e outros aplicativos, etc., que eu tenho de graça pelo Zero Rating lá da Claro, da TIM e tudo mais. A TIM, inclusive, sei lá, tem aquele Babel, tem Deezer, tem um monte de aplicativo, né? Tudo de graça. Quer dizer que isso é bom? Não, não necessariamente. Para o usuário, inicialmente, pode parecer uma coisa boa, porque ele tem acesso àquilo sem gastar os pacotes, né? O pacote dele ele usa para consumir outras coisas. E, por um lado, isso libera ele a agir, né? A atuar na internet de outra forma. Mas pensa pelo outro lado. Digamos que teu pacote de dados não é tão grande, e aí você vai gastar esse pacote nos sites da vida, e acabou. Você tem acesso só ao Zero Rating. Só aqueles aplicativos ali que estão permitidos, né, dentro do pacote. O que a gente tem aí, então, é a tua experiência da internet sendo tolhida. Né? E existem casos mais graves, né? Porque uma coisa é você ter um pacote de 20 GB mensal no celular e utilizar o Wi-Fi em outros momentos. E outra coisa é você ter um pacote de 4, 5 GB mensal também e ter esses programinhas todos, esses penduricalhos, essas aplicações, né? Então, nesse segundo caso, tua banda acaba mais cedo e fica lá os aplicativos e tua experiência com a internet se torna a experiência daqueles aplicativos. Esse é um grande problema, uma grande confusão. A gente tem enfrentado essa confusão, inclusive a nível federal, a nível legislativo. Entender-se que a internet se reduz a essas aplicações. A internet não é o WhatsApp, a internet não é o Facebook, ou agora Meta, a internet não é o Instagram, a internet não é o TikTok. Mas essas aplicações têm um papel muito importante, né? Tanto no uso quanto no gasto, né? De energia mesmo. A gente está falando de energia, de ecologia, quanto na importância política. Todas devem ser consideradas, mas elas não são a internet. A internet também é e-mail, outros protocolos de transmissão de arquivos, troca entre pares, né? O peer-to-peer, né? O P2P, enfim, é uma série de outras instâncias que não podem ser atacadas nem discriminadas, né? De forma arbitrária, sob o risco de a gente perder a própria natureza da internet. E o parágrafo 3º e último de hoje, né? Que esse assunto é bem extenso por si só, então ficamos só com um artigo, ele diz o seguinte: na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, veja lá, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado, proibido, bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo. E aí o que é isso, minha gente? Esse parágrafo 3º do artigo 9º fala sobre outro nomezinho em inglês para vocês, tá? Deep Inspection. Deep Package Inspection. É a inspeção profunda de pacotes. Né? Quando a gente fala dessa inspeção de pacote, a gente está dizendo que não pode ir lá a tua empresa contratada, seja para telefonia móvel, seja banda larga, ela não pode
observar, ela não pode xeretar o conteúdo dos pacotes. Vocês sabem que o carteiro ele não abre a carta, né? Não devia. Ele também não vê o que está dentro lá, né? Seja uma carta, um conteúdo maior, não importa. Ele pega a carta e entrega. Ele recebeu de uma ponta, ele entrega a outra. A internet também não olha o conteúdo, né? Ou não deveria olhar. A gente sabe que efetivamente as empresas elas têm meios para fazer isso e que um funcionário mal intencionado tem ferramentas para poder fazer essa inspeção de pacotes. A questão aqui é que não só a empresa age de forma ilícita, como age por causa do erro do funcionário. Então, o funcionário, nesse caso, não só fere a ética, né, da sua profissão, mas ele também gera um ilícito. Vocês lembram que no momento anterior eu disse que nesse processo de tratamento da neutralidade da rede, a empresa deveria se abster de causar qualquer dano, conforme cláusula geral do Código Civil? Pois é, esse caso também entra, né? A inspeção profunda de pacote, ela pode gerar dano ao usuário. Ela pode gerar desde o acesso indevido a uma informação que é secreta ou qualquer outra informação do usuário. E aí vocês lembram que eu já falei bem antes, em outro momento, em outra aula, que Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados, eles estão irmanados, né? São leis que nascem dentro de um mesmo movimento. A discussão não começou ontem, né? Então, quando a gente fala também dessa inspeção profunda de pacotes, a gente está falando também do respeito e proteção aos dados pessoais. Beleza? Isso é neutralidade da rede, basicamente. Não tem nenhum mistério, mas se você tiver alguma dúvida, faz a tua pergunta aí que eu vou tentar responder, ok? E, no geral, quando a gente fala de neutralidade da rede, a gente está falando de uma preocupação nítida, em primeiro lugar, dos provedores, né? Provedores de conexão, provedores de aplicação, mas normalmente os de conexão, que vai vir um pouquinho mais à frente. A gente também está falando do lado do usuário consumidor, né? Esse usuário ele tem garantido essa neutralidade, ele tem garantido a informação sobre quando ou não foi feito o tratamento. A gente ainda vai ter um momento aqui para analisar o decreto que regulamentou o Marco Civil, foi um dos últimos atos do governo Dilma, né? Esse decreto é super importante, ele fala de neutralidade da rede também, mas a leitura agora é só Marco Civil. Depois a gente vai para as leis complementares a ele, ok? Então, deixa eu pedir um favor a você que chegou até aqui. Curte esse conteúdo, compartilha, é super importante para poder, né, a gente fazer o jogo do algoritmo, como eu falo sempre, e poder entregar esse conteúdo para mais pessoas que tenham interesse. Eu tenho certeza que se você estiver gostando, ou se você também não estiver gostando, você vai dar essa força. Se não estiver gostando, pode reclamar e dar sugestões, a gente aceita, né? E tamo aí. Até a próxima e vamos continuar já já. A gente atrasa, mas entrega esse conteúdo.